Bom dia, meu sexto ano! Como é que vocês passaram as férias de vocês? Tomara que vocês tenham descansado. Passear a gente não pode, mas pelo menos não tem aquele compromisso de estar todo dia tendo aula de Zoom. Deu para dar uma descansada, né? E vamos continuando nossas aulas por aqui enquanto a gente precisa, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a arte egípcia. É uma arte muito rica. Vocês sabem que os povos egípcios foram considerados um dos povos mais inteligentes da face da Terra. Depois da primeira escrita que surgiu, que foi a escrita cuneiforme, a segunda escrita foi a egípcia, em que eles utilizavam os hieróglifos. Eles não tinham um abecedário como nós temos. Os hieróglifos, eles eram compostos por desenhos de figuras, alguns traços, mas não era uma letra na verdade. Por exemplo, se ele fosse falar de um pássaro, qual seria a letra? Eles desenhavam o animal. Então, a escrita dos egípcios, ela era mais ou menos um sinal. Gente, os egípcios, eles eram politeístas. O que quer dizer politeístas? Politeístas são as pessoas que acreditam em mais de um deus. Eles tinham vários deuses que eles acreditavam. Tinha o deus do sol, o deus da chuva, o deus da riqueza, o deus da fartura. Tudo para eles tinha um deus diferente. E eles adoravam e faziam sacrifícios a esses deuses. Na verdade, o povo egípcio, eles passavam a vida inteira planejando a morte deles. Porque eles acreditavam que depois que eles morressem, eles iam para um lugar que eles teriam uma vida muito melhor do que a vida que eles tinham ali, durante a vida deles na Terra. Então, o que era feito? Eles construíam as catacumbas, as pirâmides, que também serviam como túmulos, E dentro desses túmulos, eles colocavam coisas valiosas, joias, perfumes. Era um povo muito vaidoso, eles usavam maquiagem, foi o primeiro povo a usar maquiagem. Se vocês assistirem algum filme, por exemplo, que tem os egípcios, vocês vão perceber que até os homens usavam lápis no olho, lápis escuro no olho. E as pinturas das mulheres, normalmente era muito usado o azul nos olhos, bem forte. Eu assisti uma série que era José no Egito. E é muito legal, eu nem sei se ela passa ainda mais, mas há algum tempo atrás eu assisti, tinham várias temporadas. E foi muito legal, porque eu conseguia visualizar tudo aquilo que a gente vê nos livros. Então foi muito bom assistir. Então eles usavam maquiagem bem pesada, as mulheres principalmente, sempre muito tom forte de azul nos olhos. E o lápis que contornava o olho, não sei se era lápis na época, mas eles utilizavam tanto os homens quanto as mulheres. O faraó era como uma divindade. Tudo que eles faziam, os trabalhos deles, tudo era voltado para o bem-estar do faraó. O faraó mais novo que reinou foi Tutancâmon. Tutancâmon, ele morreu muito cedo. Ele morreu aos 19 anos, conta-se a história mais aproximadamente, 19 anos. E tem duas versões que se comentam sobre a morte de Tutancâmon. Uma delas é que ele levou uma pancada na cabeça, uma pedrada na cabeça, que isso teria sido feito por um de seus rivais. Essa é uma das versões. A segunda é que ele morreu por conta de ter contraído malária, que é uma doença que a gente conhece hoje muito rara, mas mais no norte do Brasil, e aquela época já existia. Então tem essas duas vertentes. Então a gente não sabe como é que foi que ele morreu, Mas os historiadores acreditam que ele pode ter morrido assim, com uma pancada na cabeça ou de malária, tá? Lembra que eu falei para vocês que eles viviam programando a morte, Eles tinham também máscaras mortuárias. Eu até tirei aqui imprimi uma imagem para vocês verem do Tutancâmon. Olha só. Essa era a máscara mortuária de Tutancâmon. Ele foi morreu muito cedo, olha só, tá? E a história conta que ele se casou com uma meia-irmã dele. Olha como eles eram um povo
né, diferente. Ele se casou com uma meia-irmã dele. E ele assumiu o trono aos 12 anos de idade. Então, um período de 12 a 19, bem curtinho o tempo, né? 19 anos ele morreu, mas a história fala muito dele, tá? Nas margens do rio Nilo, que cercava o Egito, ali eram plantados papiros, uma planta que depois de seca e prensada, ela servia como papel. Foram os primeiros povos, então, que criaram o papel, né? Depois, lógico que isso foi se desenvolvendo, e vocês sabem que até hoje nós utilizamos o papel, que é feito também do quê? De madeira, né? O papel é feito de uma madeira. O túmulo de Tutancâmon era cheio de itens valiosos. O caixão do faraó, ele era feito de ouro. Ele foi enterrado no Vale dos Reis, cercado por tesouros, como um trono e coroa dourados. Materiais de cerâmica e uma grande variedade de baús e cofres. Ele era muito vaidoso também. Olha só, além da máscara mortuária, que é essa que eu mostrei para vocês, foi encontrado dentro do seu túmulo uma sandália que bem desenhada, com muitas pedras caríssimas, tá? Nós sabemos a história dos hebreus que foram feitos escravos pelos egípcios, e todas as construções faraônicas que tinham, que eram a construção das pirâmides, das esfinges, tudo foi confeccionado, tudo foi feito com trabalho escravo. Vocês sabem a história que os hebreus, né, que foi libertados depois com a ajuda de Moisés, eles foram por muitos anos escravos dos egípcios, tá? O rio Nilo era um berço ali da riqueza que eles tinham para as plantações, para a confecção do barro amassado que eles faziam junto com uma planta para fazer os blocos enormes que eles faziam as pirâmides, tá? Existem 3 pirâmides que são as mais famosas, que é a pirâmide Miquelinos, Quefren, e a outra é a pirâmide de Gizé, tá? Que elas ficam lá no deserto, tá bom? Que mais que eu tenho aqui de curiosidade para vocês? Já falamos de como eles eram inteligentes, que eles criaram a escrita. Outra coisa, eles usavam nos desenhos deles, as pinturas nas paredes, eles usavam uma lei chamada lei da frontilidade. Era onde aparecia. Por que era a lei da frontilidade? O rosto era sempre de frente e o tronco também. Porém, os pés e as mãos ficavam de lado, de perfil, tá? Isso era chamada lei da frontilidade. E tinham 2 cores que você identificava quem era homem e quem era mulher. Os homens aparecem normalmente com a cor ocre, que ela vem do marrom, um pouco mais misturada, e ela é chamada cor ocre, tá? Então, ela é um marrom mais claro. E quando era uma figura feminina, era utilizada a cor branca, tá? O que é que nós vamos fazer de atividade nessa matéria? Nós vamos criar um almanaque. Eu sei que a gente tá longe, né? Mas eu falei de várias curiosidades sobre os egípcios. Cada um de vocês vai escolher qual das curiosidades que vocês mais gostaram, tá? E vocês vão fazer um desenho numa folha de papel A4, tá bom? Que é um sulfite, mas muito bem elaborado. Eu gostei das pirâmides. Esfinge. Eu gostei da máscara mortuária de Tutancâmon. Eu gostei sobre o rio Nilo. Eu gostei da parte dos hieróglifos, que era a escrita deles. Vocês podem escolher a imagem que vocês quiserem e vocês vão desenhar. Muito bem elaborado. Essa não vai ser uma atividade colada no caderno. Por quê? Porque quando a gente voltar, eu vou criar um almanaque para encadernar e ficar um livro que vai nos contar sobre as curiosidades dos egípcios. Então, o que vocês precisam fazer? Entrar, né? Além do vídeo que eu tô postando para vocês, tem todo um conteúdo que eu passei, está no eClass. Então, vocês vão ler esse conteúdo,
junto com esse vídeo que eu falei sobre algumas curiosidades, e vocês vão escolher qual será o desenho que vocês vão fazer nessa folha. Não façam um desenho minúsculo, olhem a proporção da folha. O desenho tem que ser proporcional ao tamanho da folha. Muito bem elaborado, muito bem colorido, lindo. Não precisa escrever nada de texto, eu só quero que vocês desenhem e coloquem em cima o título do desenho. Coloca lá, Pirâmides do Egito, tá? Ou coloca lá, Máscara Mortuária de Tutancâmon, ou Plantação de Papiro, ou os hieróglifos, entenderam? Só coloque o título, façam o desenho e embaixo coloque o seu nome e a sua série. Não coloque assim, 6º ano. Não, tem 3 6º anos. Então eu preciso, fulano de tal, 6º ano A, ou 6º ano B. Entenderam? Então, olha só, não se esqueçam. Essa aula, nós vamos criar dessa aula um almanaque. E cada um de vocês vai fazer um desenho legal, bem feito. Não me mandem qualquer coisa. Postem atividade no Eclass para que eu possa dar a notinha. Mas não percam, porque assim que a gente voltar para a sala de aula, eu vou mandar encadernar e fazer uma capa bem legal para a gente criar um almanaque sobre as curiosidades do Egito. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a arte egípcia e a gente se vê na próxima aula. Beijo, beijo, beijo!